durante o governo do Jair Bolsonaro, e agora ele quer recriar a comissão. Comissão do quê? Pode subir isso aí. Foi recriar. Essa era uma promessa, pode subir, de campanha do petista. A retomada do trabalho da comissão era defendida pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, que quando não fala peida, mesmo com o receio de criar novos atritos dos militares com o governo federal. Lula dispensou da comissão 4 integrantes ligados ao governo anterior e nomeou novas pessoas ao grupo. Olha só que beleza! O regime acabou quando? 84, 85? 85 faz o quê? 40 anos para fazer isso aí. Ele vai reabrir a comissão. Vai abrir a comissão. Tá dentro da eu vou falar, não vou falar nada, eu vou deixar o número de like empatar com o número de pessoas assistindo ao vivo, e aí eu volto para comentar essa coisinha com vocês. Ele voltou! A comissão voltou novamente, partiu daqui tão contente, porque agora quer voltar. Recriou a comissão dos mortos e desaparecidos políticos, hein, professor Marcelo Suano? Por que ele não cria o Brasil? Estatística, tá? É estatística. Culpem as estatísticas. De cada 10 homicídios, apenas 3 têm um desfecho judicial. Se no Brasil tem 100 homicídios por ano, 30 são solucionados. Se tem 1000, é muito pouco. É muito pouco. Para que criar uma comissão enquanto tem tanta gente morrendo no país? Pavinato, eu vou ser muito direto e vou tentar, de alguma forma, não trazer problemas, mas vamos lá. Isso não é à toa. Ele fez uma promessa de campanha, mas essa promessa de campanha ela é irrelevante diante da estratégia que é usada. A picanha. Não, a promessa de campanha dele é que ele iria reativar essa comissão, sei lá o que é o nome, em busca ou para identificação de mortos desaparecidos. Porque ele não cumpriu nem a picanha, nem a transparência, nem fedeu o Moro. Mas aí é que a gente pergunta por qual razão ele quer cumprir isso. Isso está dentro de uma estratégia. Ora, faz muitos anos, antes do governo do PT entrar no governo pela primeira vez, não vou contar toda a história, não vou contar toda a estratégia, mas eu ouvi de um indivíduo que ele dizia assim: sempre que houver uma tensão ou questionamento for sólido, o que significa questionamento for sólido? É que há elementos concretos para mostrar que são incompetentes, são incapazes, estão fazendo tudo errado e podem ser afastados. Nós desentocaremos ossos. Por qual razão? Você vai e traz problemas que referem a 64, que problemas que já poderiam já ter sido resolvidos ou com uma grande participação de toda a sociedade, de todos os segmentos, inclusive daqueles que participaram de 64 e estiveram do lado do governo de então. Mas por qual razão isso é feito? É uma maneira de colocar na reativa ou em silêncio quaisquer instituições, entidades ou personalidades que possam, de alguma forma, manifestar o seu descontentamento em relação ao que está. Aí eles ficam reativos e passam o tempo inteiro esperando para ver o que será desentocado junto com esses mortos ou com esses ossos. Faz parte da estratégia. É interessante também que quando você observa, você diz assim, mas espera aí. Onde é que vai achar osso 40 anos depois? Tem um cemitério de Perus, alguma coisa assim, que foi localizado, que ali havia a possibilidade de serem indivíduos que desapareceram durante o período que vai de 64 Perus. Até Perus, eu acho Perus. que é. Acho que é Perus, é Perus, né? 64. Mas Perus, 64. Que maravilha. É como se em Perus não tivesse nada. Que maravilha você está falando isso, mas olha que coisa importante para nós. Como se não tivesse vendedor de cocada em Perus. Ou seja, que ossos mais recentes podem estar por ali. Mas tudo bem. Qual é a grande jogada que tem?
tentar colocar o período de 64 como se fosse uma obra de arte de 200 anjos que caíram do céu. Eles esquecem que aquilo foi uma contra-revolução, que havia uma revolução que estava sendo preparada. Se que alguém tiver dúvida, por favor, consulte Eduardo Jorge, consulte Fernando Gabeira, e eles podem, e vários outros que assumiram que em nenhum momento eles estiveram a favor da democracia. Eles queriam se contrapor àquele regime que foi implantado em 64 para impor uma ditadura. E aquele regime que foi implantado em 64, ele foi uma contra-revolução. Ele não foi uma revolução, veio a pedido do povo. O povo que estava assustado com as medidas que estavam sendo implantadas. Mais um detalhe. Por que eles fazem isso? Porque eles têm o hábito de dizer que esses que estão aí no governo foram os caras que restauraram a democracia. Mentira! Quem restaurou a democracia no Brasil foi um conjunto composto por militares e civis que fizeram um planejamento de redemocratização lenta, gradual e segura para acalmar todos os ambientes que poderiam radicalizar, seja de que forma fosse, à direita ou à esquerda. Mesmo porque, até mesmo o AI-5, que eu repudio, digo aqui de barato, foi uma reação a quase 2 dezenas de atentados terroristas que aconteceram no Brasil, que produziram mortes. Mortes do lado da população, mortes do lado daqueles que estavam no governo. Deixando claro que logo depois da assunção de Sua Excelência, o então presidente Castelo Branco, havia um planejamento de fazer automática e rapidamente um processo de redemocratização, tanto que eles convidaram um cara chamado Samuel Huntington para vir aqui no Brasil tratar das suas teses de redemocratização de regimes que tinham sido implantados em resposta a tentativas de golpe de Estado da esquerda. Era um processo de redemocratização. Antes da década de 70 já era para ter sido redemocratizado. Estava no planejamento dos militares. E aí começaram os atentados terroristas. O que eles fazem? Eles tentam, de todas as formas, colocar na reativa e calados todos aqueles que, neste momento, possam estar querendo se contrapor ao governo atual diante de todos os abusos que ele tem cometido e os erros administrativos. Eles vão procurar os corpos de quem, por exemplo, o grupinho da Dilma matou? Foi no ponto que eu queria complementar. Se é para fazer uma identificação, uma verificação de todos os corpos, se houve 476 pessoas desaparecidas no período do regime ao lado da esquerda, que esse é o número que se apresenta, aproximadamente isso, uma morte já é o suficiente para causar indignação. Mas são 476. Não vou comparar com os regimes comunistas. O que eu vou comparar é, pelo menos, quase 200 desapareceram por ações da esquerda. Seja por justiçamentos, seja por atos terroristas. Peguem o livro do Fernando Gabeira e lá ele deixa muito claro no livro dele que eles iam torturar o embaixador americano. Ou seja, tudo é acusado de um lado. Voltando, olha que coisa interessante. Nós estamos debatendo esse tipo de ação, desvia a atenção daquilo que é o essencial. Por que eu quis levar adiante? Porque o que é essencial é as bobagens que esse governo está fazendo, que está quebrando o Brasil. Ao trazer temas como esse, o que ele vai produzir? Em princípio, calar a boca de toda a caserna. Por qual razão? Porque a caserna se sente indignada. Caserna são os militares. Indignados quando ofendem a sua honra, dizendo que aquilo foi por um ato deliberado dos militares. Não foi. Foi um processo político que foi se desenvolvendo, se transformando, se adaptando. Tanto que o grande construtor da democracia no Brasil são 2 nomes em especial: Ernesto Geisel e Golbery de Couto Silva. Esses foram os grandes reconstrutores da democracia no Brasil. E enfrentaram, inclusive, o lado mais incisivo dos militares. Foi uma tentativa de golpe em 77 que foi dado por quem? O general Frota. Sabe quem é o general Frota? O tio-avô do Alexandre Frota. Mentira! Não me conta, é verdade. Eles 2 seguraram o golpe que ia ser dado no Ernesto Geisel, Você tá de brinks comigo. O processo de redemocratização. Então esses caras vêm querer fazer isso é palhaçada e é uma tentativa estratégica de calar toda a direita nesse momento. Você sabe que eu vi esses dias na página do Felipe Campos, um beijo pro Felipe Campos, faz tempo que eu não vejo o Felipe. Eu vi que o Frota queria pegar o bombeiro da Eliana. Eu vi esse post. Você viu? Foi o Felipe que postou. Foi o Felipe que postou. Quer apagar o fogo do bombeiro. Quer apagar o fogo do bombeiro da Eliana. Ai, meu Deus do céu, pra você ver, né? O que é o tempo, hein, professor? O que é um tempo. Agora, o Geise Arruda.
José Arruda da Unip. Vamos lá. Unip, bem lembrado. Não, quem conhece não esquece, jamais, em Minas Gerais. No Brasil também, nós temos muito estupro. E as maiores vítimas não são mulheres, são meninas, crianças. Os casos de estupro no Brasil já são subnotificados. Acredita-se que um pouco mais de 10% dos estupros ocorridos chegam à autoridade policial, que muita gente tem vergonha, não quer fazer porque é um parente, etc. Desses 10% que são notificados, apenas 1% leva à cadeia o estuprador. 1%. 1%. Ao invés de esse governo que está preocupado, fazendo fake news, falando que a pele do aborto é a pele do estupro, gastar montando esta comichão, porque isso é comichão. É comichão na sambiquira. Não tem outro nome. Tem sim, é oxiurus. É oxiurus. Por que eles não dão uma olhadinha nessa questão do estupro? É uma excelente pergunta, né? Nós temos problemas muito mais sérios, muito maiores no nosso país. Nós temos dados de violência. Está todo mundo careca de saber desses problemas maiores. Careca! Careca! Você está me colocando para falar de pessoas carecas. Não, eu falei que todos estamos carecas. É uma expressão. Verdade, verdade. Uma expressão Cuidado, da língua portuguesa. É perigoso ser uma expressão antidemocrática. Você sabe. Entendeu? Que o negócio tá feio. Mas é exatamente esse ponto, ô Pavinato, que você levantou é essencial. Duas coisas, tá? Primeiro é que nosso país... Uns com turbante de filho de Gandhi... Outros com turbante de filho de Glandes e assim vai. Verdade. Grandes filhos de Gandhi. Você tentou segurar, somos testemunhas. Agora quebrou. A gente pode depois. Agora ele chutou o pé. Você foi bem até, mandando. E aí ele fica com essa cara de santo. Eu não falei nada. Eu estou falando coisa séria. Estou falando coisa séria. Mamma mia, estou falando coisa séria. Vamos lá. Vocês que são despertos. A gente que tem uma mente poluída. Mas é isso, nós temos problemas sérios a serem tratados, nós temos números de criminalidade que se equiparam com países que estão em guerra. E nós não estamos em guerra. Então vejam só a gravidade da coisa. A gente tem um tráfico muito forte em algumas regiões do país, a gente tem uma dificuldade no combate a esse tráfico. Então nós temos outras questões que são urgentes, que são de agora, que nós precisamos tratar. Isso é mais uma vez a construção da narrativa, né? Ele precisa construir esse período fascista para dizer, olha como nós combatemos o fascismo, porque aí ele consegue dialogar com o discurso da campanha dele, né, que ele era o único candidato que conseguiria combater o fascismo no nosso país. Então ele consegue dar continuidade a esse tipo de discurso para manutenção dessa história do tal do fascismo, né, para esse desgaste mesmo que ele impõe no nosso país em relação a uma questão séria que é o fascismo. E outra coisa também importante dizer é o Silvio Almeida, né? O Silvio Almeida é o ministro do lado dos direitos humanos, cidadania do Brasil, mas o tempo todo ele está preocupado com quem infringiu o direito humano de alguém. Essa que é a realidade. Então, ano passado, por exemplo, ele tinha proposto fazer uma tour nos presídios para verificar a condição do cárcere e tal. Então, assim, eu não entendo qual é a preocupação tão patente com essa parcela da população que claramente infringiu todas as regras do jogo, enquanto nós temos pessoas que, de fato, estão em vulnerabilidade, pessoas que, de fato, sofrem com a violência. E, ao mesmo tempo, é importante a gente colocar, você trouxe aqui o dado das meninas, cadê o movimento feminista, né, para defender essas meninas? Você não vê querem. Que eu tenho dado, inclusive, mesmo não tendo dado. Mesmo não tendo. Tem dado no trabalho, tem dado em casa. É importante não isso. Tem. Em casa não? Só no trabalho. Só quando tá no trabalho. Só aqui, né? Só aqui. Perfeito. Com mas pelo dados menos oficiais. bateu, né? Deu check em um, então tá tudo certo, né? Perfeito. Ai, ai. Agora, que continua, eu me perdi você se aqui. perdeu? Não, então vou puxar a partir do que a Geise falou. Eu tô muito Pavi. triste que vocês acham graça de coisa séria. É verdade, a gente não... Incorrigíveis somos nós, viu? Virtuosos. Olha, tem um problema grande no processo educacional brasileiro, né? Que sobre determinados temas se recusa a admitir que há divergências. Fiquei muito feliz de ouvir isso que falou agora o professor Marcelo Suano, e que pena que pouca gente tenha acesso a isso. O projeto educacional brasileiro hoje
ao contrário do que é a história, que é marcada por contradições, por versões conflitantes, oferece só, sobre alguns temas, uma única visão. E isso faz com que a gente tenha tabus, tem assuntos sobre os quais você não pode fazer questionamento. E aí eu fico pensando, fazendo um exercício de futurologia. Imagina daqui 70 anos... Você leu o site do Silvio Almeida? Não. O Silvio Almeida fez um site, menino, deixa eu te contar. Como é que é? Como é que é? O Silvio Almeida, ele fez um site do Ministério dos Direitos Humanos que chama assim, Opinião ou Ódio. Lembra do programa do Bolinha? Que entrava as mulheres... Não é da minha época. Como é que eu fazia assim? Cadê? Eu trouxe silêncio hoje? Véu, né? Alguém consegue pegar? Eu vou fazer, porque eu tenho que fazer, porque você não lembra, você é muito novo. Não, quero ver. Aí tinha um lencinho assim, ó. Elas põem um lencinho assim no gogó aqui, né? Põe um lencinho aqui, porque aqui tem o pomo de Adão. Quem não sabe o que é pomo de Adão também volta pra escola. Aí elas entravam no bolinho assim. Ao som de marcianas. Vou te amarrar na minha cama. Aí elas paravam enfileiradas assim, uma atrás da outra. Aí você ligava de casa... Tinha que adivinhar. Aí ele falava, é ele ou ela? Era assim. Aí o site, menino, deixa eu te contar o resto. Deixa eu contar o resto. Não pode, hoje não pode mais. Não, mas o Ratinho fez. Eu lembro da versão do Ratinho. Mas o ministro vai pegar ele. Aí o site, menino, deixa eu te contar. Ele escreve as frases que é ódio ou opinião. Quem classifica? E perguntar se é ele ou ela é ódio. Não. O Silvio Almeida. Então, o Bolinha seria. O Silvio Almeida não podia mais ter Bolinha hoje. Ódio. Pois é. Então, e daí eu fico me perguntando, daqui 70 anos, você imagina só, quando os alunos brasileiros forem estudar o que aconteceu, por exemplo, em 8 de janeiro de 2023. Será que as apostilas vão trazer que foi o golpe de 23? E se trouxerem, vai ser só isso? Será que esses alunos não vão ter nenhuma versão conflitante? Não vai ser apresentada uma outra explicação sobre o que aconteceu? Então, o que me garante que hoje, em 2023, estudando os livros de história, o que aconteceu em 1964, mas não só isso, em qualquer outro período, não tem nenhuma divergência. Foi exatamente aquilo. Acho que o que deveria ser apresentado aos estudantes seriam as diferentes versões. Por exemplo, essa explicação brilhante que trouxe agora o professor Marcelo Suano e que é simplesmente soterrada e excluída do nosso universo educacional. Há verdadeiros tabus na educação. Tem conflitos, por exemplo, sobre que dia foi descoberto o Brasil. Será que foi dia 22 de abril? Sobre o 7 de setembro? Foi nessa data a independência? Sobre várias questões. Né? Se foi descoberto ou não. Se foi descoberto, se é só uma exploração. Pois é, mas há um filtro, né? Um verdadeiro filtro. Então, acho que, por mais danosa que seja uma medida como essa, por mais que seja um gasto de recursos públicos, funcione também como uma cortina de fumaça para o governo federal, é bom que ela traz à tona esse assunto, porque criou-se também um outro conceito que soterra tudo isso, que é o conceito de revisionismo histórico, ou seja, qualquer questionamento que você faz sobre um fato histórico já é classificado como revisionismo, que é uma versão diferente do negacionismo. É como se você fosse um herege, alguém que está afrontando o processo histórico. E acho que não é bem assim, questionamentos são bem-vindos. Ô, Tiago, a gente está assim todo canto. Agora tem o movimento cristão também, né, que fala que Paulo de Tarso, descobriram que Paulo de Tarso perseguia cristão antes de fundar as primeiras comunidades cristãs, e aí ele é traidor, eles estão tentando cancelar a assinatura da Bíblia. Estão tentando cancelar a assinatura da Bíblia porque descobriram que Paulo de Tarso perseguia cristão antes de se converter ao cristianismo. A vida é assim. É a banana As comendo. pessoas descobrem. Tem muita gente esperta hoje em dia, muita gente inteligente que faz dossiê. Você acha que Paulo de Tarso ia escapar dessa? Ontem eu ouvi uma expressão de um policial civil que ele falou assim, tá faltando trouxa no mundo, porque esperto tá cheio. Então, tá faltando produzir trouxa. Mas o que eu tenho a dizer em relação a isso, os demais componentes aqui não falaram essa parte, foram muito técnicos, uma aula a gente teve aqui, o Vitor Cirúrgico também. Eles falam tanto em corte de gasto, que era a pauta anterior, e aí vem querer criar uma comissão, não vai custar nada essa comissão, né? Isso aí vai ser de graça, né? Ninguém vai ganhar nada, vai todo mundo ali com fins filantrópicos tocar essa comissão, e aí vem a Simone Tebet e levanta uma possível desvinculação do salário mínimo da aposentadoria para deixar todos os aposentados em pânico. Eles querem cortar da onde não deve, eles querem cortar da pessoa que ganha para comer, né?
e vem criando comissões, aí promessa de campanha, tudo bem, mas, cara, isso custa dinheiro. Então, se é para cortar, corta direito. Eles fizeram uma viagenzinha para a Europa no Dia dos Namorados e gastaram 70 mil reais numa diária de hotel. Não. O Estadão Verifica falou que não é isso. Não é isso? O Estadão Verifica... Não, essa é verdade. Então me ajuda, Não, eu juro, eu até trouxe aqui semana passada. Me ajuda, por favor, uma injustiça. Eu postei isso aí, o Instagram, ele colocou lá, o Estadão Verifica me desmentiu. Eita. Porque não foi 71 mil a diária do hotel. Certo. Não foi aquele hotel, foi outro hotel. Era de outro. Tá? Não foi 71 mil a diária do Lula e da Janja. Uhum. O governo gastou com equipe ali naquele hotel, acho que quase 400 mil. Ah, então tá, erramos. E não foi 71 mil a diária do quadro Lula e da Janja. Quanto foi? O valor foi não informado pelo cerimonial. Tá, mas a patota foi 400 mil. Então não foi 71 mil. Tá bom, então vou corrigir. Nós não sabemos quanto foi, porque eles não declararam. Então vou corrigir. É isso aí. Temos que falar a verdade aqui. É óbvio. Não vem mentindo que foi 71 mil, não. Ninguém sabe quanto foi. Mas eu achei que tinha acabado essa história de sigilo. Pode ter sido 200. Mas não foi 70. Mas não falou, não informou. Tô equivocado. Pode ter sido os 400 mil redondo. Mas ninguém contou, então não dá pra falar que é. Temos que ser honesto aqui. Não, desculpa pela minha gafe, então, jornalisticamente é uma vergonha eu ter errado. 70 mil, para quem não sabe, dá para passar 15 dias, se você for viajar na Europa. Eles foram para França e Suíça, então provavelmente não ficaria em um hotel, né? Quando você vai para Europa, você vai quicando de hotel em hotel. Eu mesmo fui quicando pelo mais barato, né? A oportunidade que eu tinha, então eu passei praticamente 15 dias com 3 pessoas, com o preço de uma diária do hotel. Então eles querem cortar da onde não deve, e essa monarquia velada que a gente tem. Esse pobrismo aqui também. Esse pobrismo aqui que a gente tem. Você já cancelou sua assinatura da Bíblia? Não, jamais. Eu quero garantir o meu pedacinho no céu e com a assinatura da Bíblia. Paulo de Tarso é traíra. Coisa feia, né? Não, eu descobri. Ele matava cristãos. É demais. Assistam Ele The só Chosen. virou cristão depois que Jesus foi crucificado. Pode recomendar o The Chosen? A culpa da crucificação de Jesus foi do Paulo Apóstolo. Ah, não foi o Pilatos ali? Não, porque se ele não matasse cristão lá atrás, então, entendeu? Tava tudo bem. Entendeu? Então eu tô pensando em cancelar minha assinatura da Bíblia. Eu vou rever também. Tá? É isso. Vou rever o meu conceito. Não, eu soube pela internet. Não, mas assistam The Chosen. Eu vi dossiês. Assistiu The Chosen? Assisti. Ótimo, né? Assisti, bonito. Excelente. Mas é com base na história do Paulo. E eu não confio nesse Paulo. Não consegue confiar mais. Não consigo. Faz parte. Não consigo mais. Não consigo mais. A credibilidade foi pro ralo. Foi. As vendas de Bíblia despencaram. No mundo inteiro. Olha aí. No mundo inteiro. Até um fenômeno. Até no digital despencou. Despencar.